Olá pessoal, espero que estejam todos muitíssimo incríveis. A gente tá aqui hoje para a leitura, uma leitura energética do que pode estar no campo de vocês agora. Então a gente não vai focalizar em nada, você só vai precisar ativar aí a sua intuição, ouvir a intuição para ver qual grupo pode se adequar melhor ao seu momento, tá? Então, se você precisar, você pode pausar o vídeo e aí você vai escolher entre grupo 1, tá? Ou é esse deus egípcio que é Eru-Pa-Kered. Ou se você preferir, eu também coloquei número, deixa eu arrumar aqui. Então, número 3, tá? Número 3 que corresponde ao grupo 1, tá? Então você vai escolher ou a carta ou o número. Grupo 2 é deus Eru, também é um deus egípcio, ou você vai escolher o número 50. E o grupo 3 é a deusa Eteru, que também é uma deusa egípcia, ou o número 40, tá certo? Então tá aí posto. Vou começar a tirar aqui as cartas do grupo 2 e 3 para começar com quem escolheu Eru-Pa-Kered, ou o número 3, ou o grupo 1, tá bom? Bom, vamos lá, vou deixar a carta aqui no canto para vocês conseguirem identificar que grupo é esse. Vou deixar o número aqui também, pode ser que tenha alguma coisa a ver com a história de vocês, a questão do número. E vamos lá começar a leitura. Então, né, para começo de história, o deus Eru-Pa-Kered, ele é, na Grécia, Harpócrates, e ele representa a forma criança do deus Eru. Ele pode representar inocência, vulnerabilidade, proteção maternal. E ele fala, né, sobre a centelha de vida que arde na gente. Aqui nessa leitura ele já vem abrindo falando que é um tempo de tomar medidas necessárias para preservar ou para manifestar os seus sonhos. É como se vocês tivessem que fazer algum tipo de planejamento para colocar em ação, sabe? Então, se você conectou-se aqui com esse grupo, você está nessa caminhada de ir atrás de manifestar os seus sonhos, tá? Se você não tem certeza de como você pode proceder, você pode conversar com pessoas mais experientes, né? Porque afinal as crianças, elas precisam de ajuda na grande maioria das vezes para tomar decisões. Vamos lá ver o que mais. Aí aqui temos o caminho do cristal. É interessante que o número 3 também é um número que fala de gestar, né? Mas aqui de uma gestação já mais adiantada. A criança já quase parida. É como se faltasse muito pouco mesmo para vocês materializarem isso que vocês querem. E aí vocês não têm muita certeza, né? Às vezes sobre algum detalhe, sobre alguma coisa que falta, então tem aquela coisa de pedir instrução. Vamos ver o que mais. Aí tem aqui, curando o divino masculino, que aqui é uma carta de Osíris, né, da ascensão de Osíris. Eu acho que vocês já devem ter percebido, né? Quem se conectou aqui com essa leitura deve ter uma ligação muito forte com o Antigo Egito, porque eu senti de pegar muitos baralhos que eu tenho, acho que eu nem cheguei a pegar todos,
mas peguei uma grande maioria que eu tenho sobre coisas do Egito. Então, não sei, se conectem aí com o que vocês acreditam. Ainda que seja, eu gosto da história do Antigo Egito, então pode ser que tenha alguma coisa aqui a ver. Bom, então, vamos lá. O divino masculino, ele fala sobre a gente ter segurança, né, também, para fazer as coisas, essa energia de divino masculino. Só que aí existem momentos, por causa de situações de vida, às vezes, que essa força de ação, ela fica ferida. Então é como se você precisasse rever essa força interna para que você consiga, digamos assim, que trazer essa estabilidade que você precisa para agir. Como que eu vou explicar para vocês isso? Peraí que me veio uma cena aqui. Vou pedir só para vocês terem um pouquinho de paciência, porque essa leitura aqui não tá super complexa, ela tá muito, sem nível de explicação. Peraí. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É como se imagine que tem um bebê, certo? E esse bebê, ele tá aprendendo a andar, ele tá dando os primeiros passos, só que ele ainda precisa de alguém ajudando ele, porque senão ele cai. Então é como se fosse assim, tem uma necessidade dessa força de ação tá ali em presença para ajudar até que você se estabilize, tá? Isso vai significar coisas diferentes para cada um que escutar isso aqui. Mas tá falando que precisa ter alguém para apoiar. Então lembra aquela figura de orientação que a gente falou lá no começo? Então, essa figura de orientação ela é fundamental para que você consiga fazer esse movimento aqui, de dar os primeiros passos e manter, sem cair, entendeu? Vamos tentar entender mais. Tá, essa carta aqui a gente não pode mostrar, deixa eu pensar o que eu vou fazer com ela. Lust, aqui que é desejo. Tá. É como se fosse uma coisa assim de falta de planejamento, mas tem uma coisa assim também de falta de experiência, sabe? De vida. Porque, peraí, acho que dá pra colocar ela aqui embaixo. Dá pra deixar ela aqui. Que é assim. Quando tem uma coisa assim de usar mal os recursos. De que você, vamos supor, você deu os primeiros passos, você conseguiu ter um investimento bom, só que como você não tinha um planejamento, por exemplo, de caixa, um planejamento de o que fazer com esse dinheiro que você vai ganhar, você pode ter um desperdício de recurso aqui. Então, quando a gente quer muito uma coisa, a gente fica pensando, nossa, mas como eu posso ter, tarará. Só que quando a gente tem e a gente consegue, às vezes a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então, é como se tivesse assim, uma necessidade de você focar no planejamento e depois que você conseguir isso, o que você vai fazer? Né? Onde que você vai investir esses recursos? O que acontece a partir daí? Sabe? É como se tivesse essa necessidade de planejamento para alguns aqui de gastos, para outros necessidade de planejamento, sei lá, de rotina diária, necessidade de planejamento estratégico, de relação, do que você espera. Então, assim, vai ser diferente para cada um. Mas, assim, você precisa entender o que acontece depois que você tem o que você está buscando, depois que você consegue estabilizar.
Do tipo, vou fundar uma loja, ela foi bem, vou começar a pensar em abrir a outra. E aí a gente vai se planejando, deu certo a outra, eu vou pensar numa terceira filial, por exemplo, tá? Entrei num relacionamento, como que a gente pode ir para o próximo passo? Vamos avaliar aqui as condutas, tá tudo bem, um relacionamento legal, Então, quando que a gente pode, sei lá, namorar, começar a namorar, entende? Então, assim, tem uma coisa assim de etapas que precisam ser seguidas, não dá pra pular, porque pode ser que tenha um desperdício aqui. Pode ser que desperdício de qualquer coisa, de dinheiro, de recurso, de momento, de pessoa, de vida, de tempo. Então precisa planejar, tá? Eu acho que eu já risquei aqui a fita de explicar, eu acho que deu pra entender. Vamos lá tentar entender o que mais. Rainha de ouros. 8 de ouros. E o 9 de espadas, tá? Então, para a grande maioria do pessoal que tá aqui, eu tô falando de investimento financeiro, tá? Vamos supor que você vai abrir um negócio seu e você vai fazer esses investimentos. Então, você investe e aí você começa a trabalhar, começa a dar duro, só que aí você começa a se preocupar com como você vai conseguir fazer daqui pra frente, porque não tá entrando o fluxo de dinheiro que você esperava, tá? E aí tudo isso fala pra mim desse fluxo financeiro, né, que poderia ter sido melhor planejado, que eu já expliquei, e que você precisa estar certo de como você vai agir, né? Você precisa ter um planejamento do que você vai fazer, de tudo. Não é do primeiro passo que você vai dar, é de lá na frente já. Porque depois lá na frente não dá tempo de parar, você já tem que estar com tudo organizado, entendeu? É isso, vamos lá ver o que mais. Rainha de ouros, esclarecida pela busca. Tá. Então é como se fosse assim, às vezes a gente se ilude com a dificuldade do começo. Eu acho que não vai dar certo, aí você começa a trabalhar, a fazer um negócio e você ganha, né? Vai indo. Então a gente passa por algumas provações no começo e aí o negócio começa a fluir, começa a andar. Aí você começa a ter, né, esperança, boas notícias, não, tá dando certo. Só que você não pode se iludir com esse está dando certo. Você tem que trabalhar para continuar dando certo, né? Para manter. Porque, tem uma preocupação aqui de que no futuro possam acontecer danos, tenham consequências negativas. Então aqui, gente, não tem muito o que dizer. É bem isso que eu falei pra vocês, né? Esse primeiro passo para as coisas darem certo, o primeiro passo não é eu vou fazer uma coisa e eu acho que dê certo. Não, você vai fazer o planejamento de tudo, tá? Não é de uma etapa. É um planejamento inteiro, você vai fazer do que acontece do começo ao fim. Porque se você não fizer isso, o negócio não vai rodar e não vai dar certo, tá? Então, final, conselho aqui, um puxão de orelha, né? Imitação. Vamos lá, essa história é muito interessante. Mas eu vou falar aqui bem rapidinho. Falando assim, seja verdadeiro consigo mesmo, pois sua própria verdade pode conduzi-lo à verdade suprema. A verdade dos outros não pode ser a sua própria verdade. Você traz dentro de si uma semente. Apenas se essa semente crescer e tornar-se uma árvore, você irá florescer. A partir daí você estará em êxtase, terá uma bênção. Mas se você estiver seguindo os outros, essa semente vai permanecer morta. E você pode acumular todos os ideais do mundo e ser bem-sucedido, mas irá se sentir vazio, pois nada mais pode preenchê-lo, só a sua semente, quando se tornar uma árvore, vai preenchê-lo.
Você só vai se sentir realizado quando a sua verdade florescer, nunca antes disso. Então é quando o seu planejamento, dentro do que você acredita, planejamento inteiro, vou repetir, completo, do início ao fim, da maneira como você acha melhor, sem tentar imitar ninguém, tá? É dessa maneira aqui que eu acho que esse processo tem que rodar. É assim que a gente vai fazer então, do jeito que você tá planejando. Ah, mas daí lá na frente talvez não dê certo. Tá bem, é melhor a gente conseguir organizar um detalhe lá na frente do que ter que refazer esse planejamento inteiro. Aí vai dar problema. Então faz tudo agora, tá? É isso, galera. Uma mensagem aqui meio puxão de orelha, mas é isso. Então espero que tenha ajudado aí pra quem era, né? E beijinhos. Até mais. Espero que fiquem todos muitíssimo incríveis. E aí até um outro dia, tá bem? Então tá bem. Só desmontando aqui a mesa pra gente fazer a próxima leitura. Vamos lá. Pessoal que escolheu grupo 2 ou Eru ou o número 50, eu vou deixar aqui no canto. E aí, antes de qualquer coisa, eu já venho dizendo desde o primeiro grupo. Pessoal, quem se conectou aqui com essa leitura é egrégora forte egípcia, né? Então vamos lá ver. Quem se conectou com Eru, que também não deixa de falar, né? É Horus, que é o deus solar. Ele veio pro mundo, para esse mundo aqui, para restabelecer ordem. E ele é o defensor dos inocentes contra todas as injustiças terrenas. Quando ele sai aqui pra gente, né, como o contexto inicial dessa leitura, é como se ele estivesse falando assim, olha, você tá num momento que você precisa restabelecer o equilíbrio das coisas, tá? Você precisa aparar a aresta, só que aparar a aresta não significa só arrumar coisas, tá? Pode significar rupturas, pode significar quebra de padrões, de paradigmas que já não servem mais, tá? Por quê? Porque Eru, Horus, é a luz do sol, né? Uma luz que vem para trazer resolução e é uma luz que pede movimento, ou seja, você precisa agir para resolver essas questões agora, tá? Além disso, ele vem para esclarecer dúvidas e situações obscuras, tá? Vamos lá, então. Ver o que mais. Vou deixar pra esse aqui. Vem falando, gente, que carta linda. Da liberdade, né? Olha só de novo, falando aqui de ação, de poder. O poder ancião dos mistérios. Escute The Rattle, se não me engano, Rattle é um tipo de chocalho de Isis tocando. Ui. Sabe o que eu sinto aqui?
como se você estivesse recebendo informações por meio da intuição, né? Aqui ele fala do chakra da coroa. Do chakra da coroa, né? Então, como se estivessem chegando informações para vocês que vocês precisam traduzir. Só que vocês vão conseguir traduzir com movimento. As coisas vão ficando mais claras para vocês quando vocês movimentam o corpo. Então, tem uma coisa aqui de dança, tem uma coisa aqui de fazer exercício físico. E aí pode ter a ver, a gente vai ver já, com esclarecimento de questões. Tá? Vamos ver o que mais, porque essa leitura está misteriosa. Egoísmo. Tá, vocês podem estar em alguma situação que vocês estão lidando com pessoas egoístas, tá? Com pessoas que querem tudo pra si, que não se importam com os outros. Então é como se vocês estivessem recebendo algum tipo de orientação de como lidar com isso. Só que vocês não estão conseguindo traduzir. Então é como se vocês precisassem fazer essas movimentações físicas para trazer clareza. É como se fossem traduzindo, como se a sua mente ficasse tudo mais claro para você perceber essa situação. O que está acontecendo de fato. Porque parece que tem alguma coisa aqui. Eu não acho nem que você não tenha percebido, eu acho que você entendeu já o que está acontecendo. Talvez você não esteja entendendo como lidar com isso, tá? Vamos tentar entender melhor. Olha lá, ó, o 2 de ouros, o 8 de paus. Você tem que tomar algum tipo de atitude, né? Não dá pra ficar parado aqui, a rainha de copas. Só que você não está recebendo as informações, não está conseguindo entender. É como se você estivesse levando, sabe? Eu tô levando, vamos ver como que vai indo, mas você não tá tomando nenhuma ação assim direta. É uma coisa meio que assim. Não é nem empurrando com a barriga, porque aqui você não sabe como agir. Aqui é uma coisa de tentando não olhar muito pra isso, né? E você sabe que você precisa tomar uma atitude, não dá pra você ficar quieto em relação a isso. Então lembra que a gente falou aqui de romper laços, de aparar as arestas. Então isso aqui, que de alguma maneira tá te prejudicando, precisa não te prejudicar mais. E dá pra você fazer com que não te prejudique. Você precisa tomar algum tipo de ação que você não tá entendendo o que é, tá? Vamos ver uma clareza aqui. Ó, rapaz, 2 de ouros que vem esclarecido aqui com um embuste. O que vocês querem que eu fale mais, ó? Falsidade, ilusões, traição. Então, de fato, tem alguma situação aqui que vocês já viram, vocês já sabem disso, tá? Não tô contando nenhum tipo de novidade aqui. Vocês já viram que isso está acontecendo. E vocês estão meio que, vocês estão levando a situação, continuando ali, mas já pensando em como botar o pé fora disso, tá? Porque é como se essa pessoa estivesse tentando ver uma maneira de ela se beneficiar. Só que ela não tá se importando com você, né? Então é uma pessoa que mostra, tem uma coisa assim, uma falsa calorosidade, um falso acolhimento, quando na verdade essa pessoa só quer, digamos assim, que a tua presença, quer que você faça alguma coisa porque isso vai beneficiar a ela mesma. Isso aqui não é saudável pra você. E você já sabe disso, tá? Continuando. Ó. 8 de paus.
esclarecido pela camuflagem. Então, você tá fingindo aqui que você não tá vendo, né? Que não é com você, que você não tá percebendo, que não tem nada a ver. Justamente até sem entender. Tá. E aí, de fato, tá falando que você recebeu uma orientação aqui dos seus guardiões para te ajudar a sair dessa situação, para te proteger, para te fazer companhia. Então, como se fosse assim, você já tem a resposta para isso. Vocês precisam ir fazer algum tipo de atividade física, mexer o corpo, gente, independente do que seja. Vai nadar, vai correr, vai andar de bicicleta, vai caminhar, tá? Não importa aqui se é com gente ou não, o seu corpo precisa estar em movimento, tá? Porque vai ficar mais claro esse o que fazer nessa situação. Porque é como se a única coisa que tivesse faltando era isso, vocês pegarem o poder de vocês na mão de vocês e darem um basta nisso aqui, tá? Eu achei interessante também o número, né? Que o número 5 ele traz mudança. Vamos ver um conselho final? Foco. Então vamos lá ver. Foco. A mente é tão astuta que pode se ocultar sob as vestes do seu próprio oposto. A indulgência pode se tornar asceticismo, o materialismo pode se tornar espiritualidade, e algo deste mundo pode se tornar algo do outro mundo. Mas a mente é a mente. Quer você seja a favor do mundo ou contra o mundo, você permanece enjaulado na mente. A favor ou contra, ambos são parte da mente. Quando a mente desaparece, ela desaparece numa consciência sem escolhas. Quando você para de escolher, quando você não é nem a favor nem contra, isso é parar no meio. Uma escolha leva à esquerda, a um extremo. A outra leva à direita, que é o outro extremo. Se você não escolher, ficará exatamente no meio. Isso é relaxamento, isso é descanso. Você não faz mais escolhas. Não tem obsessões. E nesse estado de consciência, sem escolhas nem obsessões, surge uma inteligência que estava adormecida no mais profundo do seu ser. Você se torna uma luz em si mesmo. Uau, complexo, né? Enfim. E aí tem essa coisa, né, de não é que escolher, né? E eu tô achando isso aqui interessante, porque não é você escolher nem por você nem por essa pessoa, é você prestar atenção nessa intuição que você tá recebendo, tá? É como se eles estivessem focando aqui que essa mensagem que você recebeu, que você precisa entender o que fazer com isso, né? Como entender certinho isso, que é se movimentando, fazendo uso do corpo físico, com música, enfim. Uma coisa aqui de chocalho, dança. Ouça esse conselho, porque ele é muito valioso, tá bom? Eu tô curiosa pra saber que conselho é esse. Tá bem, pessoal? Espero que fiquem todos bem. A mensagem aqui pra vocês foi essa. E até logo. Tchau, tchau. Pessoalzinho que escolheu o grupo 3
tá? Ou heteru, ou... Peraí que eu vou arrumar aqui. Número 40. Vamos lá, vou deixar esse aqui. Então vamos lá, olha, quem escolheu heteru, essa é uma deusa, né, também egípcia, que é Hathor, né, que é protetora das mulheres, das crianças, senhora do amor, da música, da dança, de todos os prazeres. Mas ela também é a grande vingadora de Ra, porque ela é guardiã de Maat, né, que é tudo que é bom, íntegro e justo. Quando ela aparece aqui pra gente, tá, ela vem com uma força para derrubar obstáculos e para vencer desafios. Então pode ser que você esteja num momento de vida que você tá derrubando obstáculos, tá precisando ver além, né, para conseguir vencer esses seus desafios. Que são em busca de retomar o equilíbrio natural das coisas. E aí quando tem alegria, é quando as coisas estão no fluxo. Pede também, ela vem pedindo que mágoas e desentendimentos sejam desfeitos, porque ela tem um poder curador. Enfim, eu acho que já dissemos tudo por enquanto, né? Vamos ver o que mais aqui. Olha só. Fragmentos, memória, reclamando. O que mais? Mantenha-se verdadeiro e esteja no seu poder. Isis e Osíris, o Lorde e a Lady da divina autoridade. Interessantíssimo. É interessante, né? Tem uma coisa que de você precisa retomar a sua autoridade, tá? Aqui fala, né, as relíquias de Lemúria, de reclamar, e eu lembrei disso. Então, não sei se em algum momento, eu acho que Heteru parece aqui pra mim que ela tá mais nesse aspecto de curar coisas. Você deixou seu poder no passado. E você precisa ultrapassar isso que aconteceu, precisa deixar isso para trás. Encontrar essa sua força de vida para lutar. O que precisa, né? Vamos ver. Ixi, Jesus, manipulação. Tá. É assim, gente. A gente tá falando de vocês terem deixado energia pra trás e de Heteru tá aqui com energia de cura, né? Justamente pode ser que vocês tenham sido manipulados em algum momento do passado. E com isso vocês deixaram fragmentos seus, né? Nesse momento, como se fosse assim, eu não sou bom o suficiente, não. Só que essa pessoa tá falando é correto. Realmente, eu não tenho tanto valor assim. E aí o que pede aqui, principalmente nessa carta do oráculo de Isis, é para que vocês relembrem, né? Não, sim, vocês têm esse poder e vocês são sim importantes demais. Vocês têm esse valor. Não dá para ficar acreditando no que foi dito para vocês nesses momentos atrás. Tenta lembrar a natureza de com quem vocês estavam lidando. Então, como se vocês precisassem fazer um acesso a essas memórias
para vocês se lembrarem, ter uma coisa assim de conduta e de integridade de quem fez você se sentir dessa maneira. E lembrar que sim, você tem valor, tá? Precisa curar esse aspecto aqui e retomar seu poder, porque você tem coisas a fazer, tá? Vamos ver o que mais. As de copas. 7 de ouros. Olha o que tem essa coisa aqui dessa reavaliação, né? Olha só, e 7 de espadas. Então, vocês precisam curar essa visão de vocês deturpada aqui e reavaliar sobre essas mentiras que foram contadas para vocês no passado. Vocês precisam retomar. Interessante, né? Que o número 4, ele é o número do imperador. E ele tá junto com o 0, que é um número que fala de recomeço, né? De novos ciclos, de coisas que a gente não viveu ainda. Então, para você conseguir recomeçar bem, você precisa retomar seu poder. Entender qual é a sua autoridade, porque todo mundo tem uma autoridade. E tem essa coisa aqui de cura muito forte. De curar essas memórias, essa manipulação que foi feita com vocês. Nesse passado. Não acreditar nisso, nessas coisas. Porque é interessante, né? É como se vocês avaliassem 7 mentiras. Nada do que vocês estão avaliando é real. Nada dessas 7 negatividades que foram colocadas em vocês são reais. Nenhuma delas é real. Nada do que essas pessoas falaram pra vocês era real. Era simplesmente para essas pessoas saírem bem, tá? Ufa. As de copas, ó. Se curar de acidentes, de arrependimento, de erro. É como se vocês tivessem se culpado por terem se permitido cair, né, nessas armadilhas assim. E aqui é como se estivesse orientando, tipo, não se veja dessa maneira. Simplesmente se cure disso que aconteceu e bola pra frente. E resgate, olha só isso, gente. Quando você faz essa avaliação e você entende que tudo isso que foi falado foi mentira, você se reencontra, você entende com quem você estava lidando, você consegue ver os sinais das pessoas que estão presentes na sua vida ou de qualquer pessoa que chegar e tem alguma coisa parecida. E aqui eu não tô falando, gente, de memórias do trauma. Não, aqui eu tô falando que tem pessoas que apresentam padrões de comportamento que são parecidos. Então, por exemplo, quando alguém tá mentindo pra você, quando pessoas tentam te enganar, digamos assim que as coisas são um pouco parecidas, né? Não quer falar, não quer dar muitas informações, né? Porque, enfim, como que é aquela coisa, quem não deve não teme, né? Enfim, vamos lá. E veredito. Mas é interessante porque assim, o que essa pessoa colocou como essas mentiras que te contou, não simplesmente entraram porque você acredita em todo mundo, não tem nada a ver com isso. É porque essa pessoa se utilizava da autoridade dela de uma maneira tão incisiva que acabava entrando no território do outro e do tipo, não, é nisso aqui que você tem que acreditar. É assim que as coisas são. Se não for desse jeito, está errado. Então tem uma coisa assim de inflexibilidade, de você não conseguir ser quem você é, sabe? Na vida. E não dá, gente. Todo lugar que fecha demais a gente, que olha, isso não pode, aquilo não pode, aquele outro também não pode, eu sinto muito, mas a gente acaba clausurando partes nossas que são muito importantes, né? Porque tá, tudo bem a gente colocar regras em certos ambientes. Olha, na escola não pode usar celular, ok. Na escola a gente, sei lá, tem as regras, precisa usar uniforme, isso é uma coisa. Mas aí alguém fala assim pra você, não, na escola você usa uniforme, mas fora da escola você não pode usar outra roupa que não seja uniforme. Isso é um conservadorismo, né? E daí acaba até sendo uma questão ali de que a pessoa precisa ir fazer uma terapia, né? Importante. Porque quem quer controlar demais a vida dos outros
tem sempre alguma questão, né, a ser vista. Então, sem julgamentos, mas precisa fazer terapia. E, enfim, muita gente, acho que todo mundo precisa fazer terapia, não tem quem não precise. Enfim, de qualquer maneira, você precisa entender que essas coisas que te foram contadas, esses vereditos, esse conservadorismo que veio dessa pessoa não tem nada a ver com a maneira, né, que as coisas realmente são, porque a gente é em liberdade. Você tá começando a entender isso agora, então deixa isso pra trás, tá bom? E toma o poder da sua vida. Os obstáculos que você precisa ultrapassar são essas coisas que aconteceram no passado. Você precisa se curar disso, tomar o seu poder de novo, tá? Vamos ver aqui um conselho final. Compaixão. Vamos lá. Eu vou rapidão fazer um resumão aqui pra vocês. As pessoas vêm até mim e perguntam o que é certo e o que é errado. Eu digo, consciência é certo e inconsciência é errado. Não rotulo as ações como certas ou erradas. Não digo que violência é errada. Algumas vezes, violência pode ser certa. Não digo que o amor é certo. Algumas vezes, o amor pode ser errado. O amor pode ser dirigido à pessoa errada, pode ter motivos errados. Uma pessoa diz que ama sua nação. Isso é errado, pois o nacionalismo é uma praga. Outra pessoa diz que ama sua religião. Essa pessoa pode matar, assassinar, incendiar os templos de outras pessoas. O amor nem sempre está certo, e a raiva nem sempre está errada. Então, o que é certo e é errado? Para mim, a consciência é o certo. Se você estiver com raiva, mas em total consciência, até a raiva estará certa. E, se você estiver amando sem consciência, mesmo o amor estará errado. Assim, deixe que a qualidade da consciência esteja presente em todos os seus atos, em cada pensamento e em cada sonho que você tem. Deixe que a qualidade da consciência penetre cada vez mais o seu ser. Banhe-se na qualidade da consciência, então qualquer coisa que você fizer será uma virtude. Então qualquer coisa que você fizer será uma bênção para você e para o mundo em que vive. Pessoal, só para dizer, não são palavras minhas, tá? é do livro, beleza? Então acho que deu para entender certinho. E aí a mensagem aqui para vocês eram essas. Espero que fiquem todos muitíssimo bem. E é isso. Até logo. Beijinhos de poemas. Tchau, tchau.